ao Senhor mais uma vez. Aleluia. Antes, pega a sua Bíblia, aproveitando que está de pé. Mas antes eu gostaria de me dirigir a Evelyn, que eu sei que está assistindo a gente. E desejar, viu, Evelyn? Não somente a você, aos seus filhos, mas também ao seu esposo. Que a sua casa seja alcançada pelo Espírito de Deus. E que tudo o que precisa ser restaurado, seja, em nome de Jesus, restaurado. Que você, sua casa, todos, estejam servindo ao Senhor, com saúde, com força. Vocês são muito amados por essa casa, viu? Tenho certeza que depois da oração da igreja aqui, se ainda existir algum resquício de vírus sobre a sua casa, seus filhos, eles foram, no nome de Jesus, dissipados. Amém, irmãos? Juízes. Toda vez que eu confesso que eu fiquei em dúvida. Eu iria pregar em Juízes, mas até domingo, antes da pregação aqui do pastor, eu ia falar sobre Gideão, capítulo 6. Mas depois de uma frase aí, até comentei, a coisa mudou um pouco. Juízes ainda. Irmãos, existem, eu sempre falo isso quando eu vou pregar sobre o que nós vamos pregar aqui, que existem 3 tipos de pessoas, se assim eu posso dizer. A pessoa tola, burra, ignorante, que erra, quebra a cara, sofre, erra, mas não aprende com o erro, continua errando. Tem aquela pessoa que ela é inteligente, porque ela erra, pastor Edivaldo, sofre com o erro, mas aprende com o erro e corrige. Ela sente a dor, ela passa pela turbulência do erro, mas aprende com o erro e muda de rota. E tem a pessoa sábia. E a pessoa sábia, ela aprende com o erro dos outros. Ela olha, ela observa e vê, isso aqui já fizeram e deu ruim. Então eu não sei qual tipo de pessoa você está sendo. Se uma pessoa tola, eu não vou chamar de burro, porque ofende, né? O burro. Se você está sendo uma pessoa tola, ou se você está sendo uma pessoa inteligente, ou se você está sendo uma pessoa sábia, ou sábio, não sei. Mas a intenção dessa mensagem é nos fazer refletir acerca disso, porque fato é, irmãos, vou tomar a frase do pastor aqui, a gente tem vivido uma vida de gambiarra. Você sabe o que é uma gambiarra? Tem algum mecânico aqui? O Alexandre não veio hoje, né? Mas tem eletricista, tem construtor, tem pintor. Você já fez gambiarra, pastor Edivaldo? Que a gambiarra é a forma certa de fazer? Não é, né? Ajuste técnico. Você está atrasado aí, ó. Ajuste técnico. Né, irmão Rosimar? Dá para fazer gambiarra na obra? Dá. Mas dá certo? No fim não dá. Se começa fora do esquadro, olhando não parece. Mas na hora que vai colocar o piso, aí mostra que está torto, está fora do esquadro. Fez gambiarra. Então, irmãos, eu não sei quem estava aqui domingo.
Quem não estava, o pastor falou sobre Esther. E no começo da mensagem dele, ele falou. Eu até ouvi assim, alguém dizer assim, o pastor está bravo. Mas não era bravo. Pastor é profeta. E você não vai ver nenhum profeta da Bíblia agradando alguém. Você não vai ver. Você não vai ver. Você vai ver todo profeta sendo meio que rejeitado, meio que olhado de lado. Mas faz parte. Mas ele falou essa frase, né? Eu peguei a caneta do irmão Rosimar emprestado e eu escrevi aqui, porque a memória de um cinquentão já não é mais a mesma coisa. Vivemos uma vida cristã de gambiarra. Então o pastor Edivaldo diz que é ajuste técnico. E essa forma de viver, ela é enganosa, porque no fim dá errado. No fim, o que está torto vai ser denunciado. No fim, aquele fio emendado, mal emendado, ele vai dar mau contato, vai dar ruim. A obra que foi construída mal estruturada, ela pode romper, cair. Amém? Então é importante, nós vamos falar sobre a vida de alguém muito conhecido aqui. E eu gostaria muito que nós olhássemos com a ótica de alguém sábio. Alguém que tenta aprender com o erro dos outros. Amém, irmãos? Nós vamos ler então o capítulo, eu vou pegar o capítulo 16, o versículo, vamos ler a partir do versículo 23 até o versículo 31, tá bom? Você já sabe de quem que nós vamos falar, amém? Eu vou começar do fim, de trás, do fim para o começo. Acharam, irmãos? Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom, e para se alegrarem. E diziam, nosso Deus, está de minúsculo aí, tá? Nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, minúsculo. Porque diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E o que destruía a nossa terra, e que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhe o coração, disseram, mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o tinha pela mão, deixa-me, para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, e olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que lembres de mim, e dá-me força, só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão as 2 colunas no meio, em que sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma, e com a mão esquerda noutra, e disse, morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os mortos na sua morte, do que os matara, do que na sua vida toda. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com
com ele e o sepultaram em Zorar e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel por 28 anos. Pode se assentar. Obrigado por ter ficado de pé até agora, tá? Glória a Deus. E antes eu quero aqui de mão agradecer o pastor, viu, pastor? Obrigado, viu? Por essa oportunidade que você me deu, pela confiança. Muito obrigado mesmo. Amém. Queridos, Sansão foi projetado por Deus. Sansão foi o quê? Projetado por Deus. Não foi Manoá e nem sua esposa quem projetou Sansão. Foi Deus quem projetara Sansão. A história começa no capítulo 13. Exatamente, no capítulo 13. Eu estudo numa Bíblia e trago outra. Aí fica perdido aqui, mas enfim. É que a Bíblia que eu estudo é desse tamanho, porque ela tem a letra desse tamanho, né? Aí eu acho grande para trazer. Aí. Mas enfim, vamos lá. Ele foi projetado por Deus. Para quê? Israel estava mais uma vez, você lê o comecinho aqui, o capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Israel sempre fazia isso. Israel, nessa época, eu vou caracterizar ele aqui como o burro, o tolo, porque todo livro de Juízes, e nesse tempo, é importante dizer, Israel era conduzido pelos juízes, um período de 300 e poucos anos, Israel ficou nesse regime, sendo conduzido por juízes. Então a maior autoridade de Israel eram os juízes. E você vê no capítulo 6 de Juízes, você vai ver Israel miserável, sofrendo. Por quê? Porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Nunca aprendeu. Desde a saída do Egito, nunca aprendeu. Sempre sofria penalidades. E não era porque Deus tinha prazer na penalidade. Era porque Israel desobedecia. E o que Deus fazia? Deus se retirava. Tão somente porque a vitória de Israel não se dava pela força de Israel, mas pela presença de Deus. Então, Deus se retirava, Israel ficava à mercê. Israel é um povo, humanamente dizendo, fraco, perante seus inimigos. Então vinham os filisteus, que eram, talvez, acho que foi o maior inimigo de Israel, e dominava. Os filisteus, midianitas e tantos outros povos, dominavam Israel. Aí eles se arrependiam e voltavam-se para Deus. E Deus, a presença de Deus voltava para eles. E aí havia paz. Aí havia vitória. E a história de Israel se identifica muito com a nossa vida. Quantas besteiras nós fazemos, quantas escolhas erradas nós fazemos, quantos pés pelas mãos a gente passa, quantas atitudes que faz com que a gente se afaste de Deus. E aí a gente vê a vaca indo para o brejo, a gente vê a gambiarra aparecendo, a gente vê a destruição acontecendo, e a gente atribui a Deus que Deus nos abandonou. Não, Deus nunca nos abandonou. Porém nós abandonamos a Deus. E se fosse, irmãos, se a gente fosse mesmo caminhar de uma forma sábia diante de Deus, nós nunca iríamos provar uma derrota. Nós nunca iríamos amargar uma frustração. Porque se Deus conduzisse mesmo a nossa vida, ela não teria, irmãos, frustração, não haveria. Tem um texto que eu gosto muito, que é Isaías 45:2, quando Isaías fala assim, Deus falando através de Isaías, eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, para vos dar os tesouros escondidos. Mas a gente sempre teima, como a mulher de Ló, olhar para trás. Mas Deus está falando, eu estou na sua frente, olha para frente,
Mas a gente teima em ficar vivendo do passado, olhando para trás, com saudade das coisas do passado. E Deus está dizendo: eu estou na sua frente. E Israel sempre olhava para trás. O Egito é melhor, o Egito era melhor, o Egito era melhor. E era penalizado por isso. Amargava frustrações por isso. Quando eu estava no mundo era melhor. Quando eu estava no mundo eu não tinha isso. Quando eu estava no mundo eu não tinha aquilo. Quando a gente estava no mundo, a gente não tinha nada. Muito menos o céu. Amém, irmãos? E Deus se manifesta então a mulher de Manoá. E fala assim: eu vou dar um filho a vocês. E ele será nazireu. Todos sabem o que é nazireu aqui? Nazireu é uma consagração que os judeus faziam. Está em Números capítulo 21. Você vai encontrar lá o voto do nazireado e aquilo que Deus estipulou como um nazireu deveria se portar. E dentre essas coisas, o nazireu não podia, olha só, o nazireu ele não podia cortar cabelo, o nazireu ele não podia tomar bebida forte, uma pinguinha, uma cervejinha, um vinhozinho, nem comer uva o nazireu podia. Nada, nem semente, lá no Números, capítulo 21, depois você vê, nem semente de uva podia comer. Não podia tocar em coisa morta e nem estar perto de coisa morta. As únicas exceções que tinham para o nazireu estar perto de um morto era quando era mãe, pai, irmão. Eram essas exceções. E quando o nazireu quebrava esse voto, o que acontecia? Tinha que raspar a cabeça e começar o voto de novo. Tinha que dar ofertas ali específicas, ter um tempo de purificação, e aí começaria de novo a ação do voto do nazireado. Amém? Era isso, mais ou menos, basicamente isso. E o anjo falou: olha, ele será nazireu de Deus, ele será consagrado a Deus, e é ele quem vai defender Israel. Entenda bem, irmãos, Sansão, em todos os juízes, Israel, quando tinha o juiz ia com o exército lutar, amém? Deus estava com o exército de Israel, dava vitória. Dessa vez, Deus falou: não vou dar um exército, eu vou dar um homem. Então, Sansão era o exército de um homem só, um homem. E Sansão cresceu, se tornou um jovem, e a primeira manifestação de Deus na vida de Sansão foi quando ele se depara com, aqui está no capítulo 13 ainda, no capítulo 13, versículo de número 23, 24, 25, você vai ver ali, no versículo 25, vai lá falando assim: e o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Incitar quer dizer impulsionar, conduzir, impelir, dirigir. A partir desse capítulo 13, versículo 25, o Espírito do Senhor passou a dirigir Sansão. Não se sabe a idade aqui, mas ele era um jovenzinho. E ali já Sansão começa a ter as primeiras experiências. E entenda, irmãos, com certeza, os pais de Sansão passaram para ele o recado: você é nazireu, eles não podiam ter filhos, e você nasceu, Sansão, debaixo de uma promessa, de um propósito, de uma causa, de uma dor, de uma necessidade. Irmãos, todos nós, em algum momento da nossa vida, nós vamos nos deparar e entender que nós fomos projetados por Deus para sanar a dor de alguém. Sansão foi projetado por Deus para sanar a dor de Israel. Amém, pastor Edivaldo? Para tirar aquela vergonha. E Sansão, ele começa a caminhar e ele se
ele começa a perder um pouquinho o sentido das coisas, e ele se apaixona por uma mulher que não era do povo judeu, e ele era nazireu, não poderia, mas nesse caso, você vai ver, a Bíblia dizendo, o escritor lá dizendo, que Deus provocou aquilo, porque Deus queria começar a cobrar dos filisteus o sofrimento de Israel. Então Sansão fala assim para o seu pai: eu quero casar com aquela mulher. Seu pai diz: não, tem um monte de mulher aqui, tem um monte de mulher da tribo aqui. Sansão era da tribo de Dan. Tem um monte de mulher da nossa tribo, e se não tiver aqui da nossa tribo, tem dos nossos irmãos, tem mais 11 tribos aí. E Sansão disse: não, eu quero ela. E Sansão foi e casou com aquela mulher. Sansão teve um casamento meio problemático, porque na cerimônia já deu problema. Porque um pouquinho antes do casamento, ele indo para conhecer a noiva, ele se deparou com um leão. Você sabe da história, né? Ele mata o leão, e ali mostra outra coisa importante, irmãos. O texto lá fala assim, que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Se apoderou. O que se apoderar? Irmãos, até então na Bíblia, a manifestação do Espírito era de uma forma, dando capacidade aos homens, habilidade aos homens, de exercer uma função. Como por exemplo, aqueles 2 artesãos, que eu não sei o nome, né? O pastor Edivaldo sabe, mas não vou perguntar para ele. Aqueles 2 artesãos que Deus incumbiu de fazer as peças do tabernáculo, a pia, né, os utensílios do tabernáculo. Como que alguém ia construir uma coisa que nunca viu? E Deus queria que fizesse da forma dele. Então ali o Espírito do Senhor capacitava aqueles homens, para que os homens fizessem os utensílios da forma que o Senhor determinou. Era assim, era uma coisa, eu vou usar o termo assim, mas não sei se é certo, era uma coisa meio superficial, era uma coisa de entra e sai, entra e sai. Aqui nesse texto, nós vemos o Espírito do Senhor se apoderando de Sansão. Se apoderar, o que é se apoderar? É tomar conta por tudo, por inteiro. E Sansão, a Bíblia diz que ele mata o leão, como mata o cabrito. Eu não sei como mata um cabrito. Alguém já matou cabrito aqui? Também acho que eu não conseguiria matar um cabrito, né? Ele rasgou o leão. A Bíblia diz que ele rasgou o leão. E ele vai embora. Não fala para os seus pais. E passado um tempo ele volta. E ele lembra do leão. Ele passa para ver a situação como estava. E estava lá o cadáver com abelhas, né? Com cacho de abelha. E a Bíblia diz então que ele vai, pega aquele mel, come, dá para os seus pais comerem, e ele não fala nada de onde ele tirou aquele mel. Você vê algum problema nisso, irmão? Sim ou não? Tem algum problema nesse comportamento de Sansão? Ele fez alguma coisa de errado? Ele quebrou alguma regra, pastor? Sim ou não, irmãos? Ele não podia tocar em morto. Ele não podia tocar em cadáver. E ele não só tocou, ele comeu do que o cadáver produziu. Ele não contou para o seu pai, por quê? Se ele conta, o que o pai diria? Cara, você tem um voto, velho. Você tem um propósito. Você está fazendo gambiarra com a sua vida. Olha o estrago que você está fazendo. Sabe, Deus tem ministrado muito ao meu coração 2 coisas. Primeiro desejo, assim, de eu me queimar mais por Ele. Esses dias de manhã eu fui orar, mas eu estava cansado, sabe, aquela coisa. Falei, vamos lá, né? Vamos lá, dar uma de religioso, né? Dobrar lá o joelho. Senão a sensação de dívida aumenta, né, irmão? Parece que você fica mais devendo mais. Aí eu dobrei o joelho e me veio assim, a sarça. A sarça. E Deus falando comigo, aquela sarça queimava por mim.
eu falava por aquela sarça. E o que eu preciso é que você queime por mim. Eu preciso que você queime por mim. Eu tenho uma missão na sua vida. Irmão, eu nem sei se eu devo falar isso, porque minha família está aqui, é meio complicado, mas eu não sei se eu vou viver muito tempo. De verdade. Mas, sabe quando Deus, Ele começa a ativar umas coisas que ficou lá no passado, aquela sede que havia acabado, aquela fome, sabe, pastor? Aquele desejo, aquilo naquela oração começou a vir. Aquilo começou a queimar de uma forma. E foi tomando todo o meu ser ali. Eu perdi o controle ali, naquele sofá que eu me ajoelho ali. Eu perdi o controle aquilo foi, aquele fogo foi, sabe, vindo. E por fim, eu falei para Deus, eu não vou conseguir te amar desse jeito. Eu não consigo me enxergar te amando assim, Senhor. Mas eu quero sim ser essa sarça que o Senhor está pedindo. Eu quero muito queimar pelo Senhor. Porque em alguma medida, irmãos, nós temos um nazireado para cumprir. Em alguma medida nós temos um propósito de Deus para cumprir em nós. Em alguma medida. Talvez o que Deus tenha para você não é estar com o microfone falando. Mas talvez Deus te formou, naquilo que Ele te formou, para influenciar pessoas que estão tomadas de perdição. E a gente não queima mais. Então se a gente não queima, a sarça não chama atenção. Porque uma sarça sem queimar é mais uma sarça. Mas uma sarça queimando, ela chama a atenção de qualquer um. Um crente queimando, irmão. Um crente queimando chama a atenção de qualquer um. Faz com que as pessoas comecem a olhar para esse cristão queimando de outra forma. Porque consegue enxergar nesse cristão queimando, nessa sarça queimando, a resposta que ele precisa. Então, em alguma medida, nós aqui, nós temos um nazireado para ser cumprido. Você sabe que a gente está avacalhando, estava conversando com a bispa antes de começar o culto ali, a gente está avacalhando no nosso modo cristão de viver. Avacalhou, irmão, nós perdemos o temor, perdemos. Eu vou falar para você que não é uma regra, mas assim, a gente está avacalhado. A gente perdeu, irmão, a referência do que é ser cristão. Porque nós nos acostumamos com o Espírito Santo na nossa vida. Foi o que Sansão fez aqui, está normal. Ele me usou para matar um leão. E agora eu vou me casar com uma pagã. E no casamento, ele dá lá uma não é charada, né? Ele dá ali, o enigma, obrigado, pastor. Ele dá um enigma, falando do leão que ele matou. E ele deu assim, era 7 dias a festa de casamento. E ele deu até o fim do casamento para as pessoas ali descobrirem. Porque na verdade ele queria treta. Ele queria começar ali a treta com os filisteus. Então ele arrumou esse enigma. Só que os filisteus foram até a mulher que ele casou e disse assim: se você não descobrir qual é o enigma, nós vamos matar você, seu pai, sua mãe e toda a sua família. Ela foi até Sansão e como Dalila, porque a gente só usa Dalila, mas essa aqui também. Ela chegou e disse para Sansão assim: qual é o enigma? Você precisa me dizer. E Sansão abriu o coração.
e disse, ela foi e revelou. Os filisteus então disseram para Sansão, o enigma é esse aqui. E aí Sansão teve que cumprir o propósito. Ele 20 vestes festivais, ele teve que cumprir aquilo que ele prometera. Mas isso gerou um problema. Sansão, chateado, foi embora. Depois de um bom tempo, ele volta para reaver a mulher que ele deixou lá no dia do casamento. A mulher já estava casada com outro, e amigo dele. Sansão fica maluco com aquilo. Aí ele pega 300 raposas, amarra no rabo das raposas um fogo, uma tocha de fogo, e solta na colheita dos filisteus. Aquelas raposas consomem tudo, os filisteus ficam loucos, ficam irados e querem matar Sansão. E eles fazem com que os próprios judeus prendam Sansão. Sansão estava lá tranquilo, e os judeus chegaram, 3.000 judeus, se não me falha a memória, chegaram para Sansão. Sansão, é o seguinte, ó, os filisteus estão aqui, estão oprimindo a gente, porque você destruiu tudo lá, e se a gente não te entregar, eles vão acabar com a gente aqui. E Sansão se deixou ser preso, foi preso com as mãos, os filisteus o levaram. Porém, num determinado momento, Sansão quebrou aquilo ali, como alguém quebra um linho queimado, facilmente, destruiu tudo. Só para você ter uma ideia da força que o Espírito Santo deu a Sansão. Sansão, ele entrou para passar uma noite em Gaza, e descobriram que ele estava lá com uma prostituta. Olha o nazireu aí, olha o crente gambiarra. Eu não vou falar para você perguntar para o seu irmão se ele é crente gambiarra, né, irmão? Dá para perguntar? Não dá, né? Não, né? Aí ele estava dormindo com uma prostituta. Os inimigos ficaram sabendo. Fecharam a cidade. As portas, os portais, fecharam. E ficaram ali esperando de tocar e a Sansão sair. Sansão, deu meia-noite, ele saiu e percebe a situação. Sabe o que ele faz, irmãos? Ele arranca a porta com batente e tudo. E não é uma portinha assim não. É um portal. Os estudiosos dizem que é de 3 a 4 toneladas. Você sabe para onde que ele levou? Para o Monte Hebron. Ele estava em Gaza. Hebron, 40, 50 quilômetros de distância. Ele levou no ombro 3, 4 toneladas durante 50 quilômetros. Dá para entender a força desse homem? A força que estava nesse homem? Porque os homens que foram prender ele, quando ele estava amarrado, ele quebra aquilo ali, ele pega uma queixada de jumento, uma ossada de cabeça de jumento, e com aquela ossada ele mata 1.000 soldados. 1.000 soldados. Aí você me pergunta assim, Sansão deveria ser um Golias, né? Um cara muito alto, atlético, forte. É a imagem que vem na nossa cabeça. Não é? Porque se fosse assim, os seus inimigos não falariam para Dalila, descobre da onde vem essa força. Sansão era um homem de altura normal para um judeu. E um judeu dificilmente chega a 1,90 m. Dificilmente. A estatura média de um judeu é muito baixa. Sansão era um homem normal, fisicamente normal. Por isso os inimigos ficavam inquietos para descobrir da onde vinha aquela força. Sansão conhece Dalila e se apaixona. Estou terminando já. Sansão conhece Dalila e se apaixona. Há quem diga que Dalila não era filisteia. E é uma coisa interessante. Você sabe o que significa o nome Sansão? Sol, ou pequeno sol. E o significado de Dalila?
o significado de Dalila no hebraico está dizendo assim, escuridão. Vem da natureza de escuridão. Sansão, sol. Dalila, escuridão. Aí, você vê, irmão, nós não podemos ter parceria com as trevas. A gente critica muito para mim é seita, né? Não sei se está gravando, não vou falar seita não, mas eles não aceitam, não é mais Jeová, entendeu? Eles não, transfusão, né? Transfusão de sangue. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa falou que ele ficou viúvo, porque a esposa ficou doente, e ele precisava fazer uma transfusão, e ela não autorizou, os filhos autorizaram, o marido autorizou, mas ela, como estava lúcida, não autorizou fazer. E os médicos disseram, não, ela está lúcida, ela pode responder por ela, e a gente não pode fazer, porque a religião ali não podia. São né, os opostos. Porém, irmãos, a gente, cristão, nós temos que ter princípios. Princípios. E nós abrimos muita concessão para o mundo na nossa vida. Muita concessão. Muita concessão. Não parece, irmão, mas eu gosto de academia. Não parece porque eu como igual um touro, né? Mas eu gosto. Praticamente todo dia. Se abrisse domingo, talvez eu gosto. Agora, a gente precisa pôr limites para que esse hobby, esse esporte, ele não abra concessão para vulgaridade, para porneia, para coisas que transpassa o propósito de busca de uma saúde, se assim podemos dizer. A luz, ela não tem como ter relação com as trevas. Sansão tentou isso. Eu disse que o sábio aprende com o erro dos outros. A luz não tem parceria com as trevas. Não podemos abrir concessão. E se tem uma coisa que a gente tem feito como igreja, quando eu digo a gente, irmão, você entende que é todo, né? É o nosso país, é aquilo que a gente entende como igreja. Não é resumido a nós somente aqui. Nós temos abrido muita concessão para as trevas entrar na nossa vida. Sansão abriu concessão, se relacionou com prostitutas, com mulheres que não eram da tribo, pagãs, e por fim, foi se relacionar com as trevas. E aí você sabe o que Dalila fez, envolveu Sansão nos seus braços. Irmão, a prostituta, ela vai falar tudo aquilo que você quer ouvir. Então um funcionário meu, vou falar baixinho aqui para ele não ouvir. Então um funcionário meu, tem um pouco mais de idade do que eu, né? É solteiro. E aí ele falou, nossa, Marcelo, uma portuguesa está me ligando. Ela gostou de mim, me viu na internet aí, gostou de mim. Eu falei, é. Aí ele mostrou a foto, né? Uma morena, bonita. Eu falei, você tem espelho na sua casa? Por quê? Eu falei, olha para o espelho. O espelho vai mostrar para você um monte de coisa. Ele falou para mim assim, o que você quer dizer? Eu falei, cara, você é velho, feio e pobre. Você acha que uma mulher dessa está atrás de você pela sua beleza? Não, ela me liga, ela fala comigo.
Eu falei, vai acontecer o seguinte. Olha só, vai acontecer o seguinte. A última ligação dela vai ser para pedir dinheiro para você. E você vai lembrar de mim. Aí a semana passada, ela falou, eu queria te conhecer pessoalmente. Você pode me mandar o dinheiro da passagem? Ele falou que lembrou de mim. E falou para ela assim, não, se você gosta de mim mesmo, você vem. Depois eu pago a passagem para você voltar. Bloqueou ele no telefone. Aí eu vi que ele estava murcho, triste. Falei, o que aconteceu, Lázaro? Ah, rapaz, esse negócio de internet aí não dá certo não. Por quê? O que aconteceu com a portuguesa? Não, veio pedir dinheiro para mim. A luz não pode ter relação com as trevas. Acorda, irmão. Para de abrir concessão. Aprendamos com Sansão aqui. Toda a concessão que ele abriu, levou ele só para um só lugar. O último elo do nazireado foi o cabelo. A força não estava no cabelo, mas o cabelo era o último elo do nazireado que ele não tinha quebrado. Dalila chama os inimigos e diz, é o cabelo. Ela faz ele dormir e alguém corta o cabelo dele e ela grita novamente. Os inimigos vêm contra você, Sansão. E aí para mim está o versículo mais triste da Bíblia. Mais triste da Bíblia. Eu vou tentar achar nessa aqui para a gente ler e terminamos. Está aqui, no capítulo de número 16. Capítulo 16. Verso 20, pastor. 16, 20. Para mim, o versículo mais triste da Bíblia. Vou ler para você. Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo, sairei ainda esta vez como das outras vezes, e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Quando nós acostumamos com o que é santo, nós profanamos. A relação com o Espírito Santo, ela não pode ser normalizada na nossa vida. Sansão acostumou com a relação, com a ação do Espírito Santo, estava normal. E olha o que ele disse, como eu me livrei das outras vezes, vou me livrar de novo. Mas aí vem a tragédia, o caos, o Espírito não estava mais sobre ele. E aí, ele se tornou como qualquer homem. Os inimigos pegam Sansão, e a primeira coisa que eles fazem, qual é? Tiram os 2 olhos de Sansão. A segunda coisa, leva Sansão para o moinho. E a terceira coisa, usam Sansão como palhaço. Então pensa comigo, um juiz, um sacerdote que era, agora um homem que estava perdido, cego, escravo e bobo da corte. É exatamente isso que o diabo tenta fazer com cada um de nós. Cego, escravo e palhaço. O homem que era temido, respeitado, agora desprezado. Por quê? Porque não tinha mais a força. Porque não tinha mais a presença do Espírito. E o caminho que Sansão pegou é o caminho que muitos de nós pegamos. Sansão tinha um ministério para cumprir. Sansão tinha um propósito para cumprir. E ele cumpriu. É importante dizer, Sansão cumpriu. Nisso Sansão não foi um homem fracassado. Porque, irmãos, não interessa. Se Deus tem um propósito na sua vida, você tem 2 formas de fazer isso: sorrindo ou chorando.
a gente tem duas formas de fazer: ou sorrindo, caminhando com ele, vivenciando experiências sobrenaturais, ou chorando. Sansão optou pelo choro, mas ele cumpriu o propósito. Os inimigos de Israel foram mortos, mas não era para Sansão ter morrido ali. Quem sabe o projeto de Deus para Sansão era que ele construísse uma família, tivesse filhos, governasse sobre Israel por muitos anos e terminasse a sua vida na velhice. Mas aqui vai um conselho para os jovens aqui, ó, tem bastante jovens. Não abra concessão não. Quando eu pregava para jovem, eu usava essa mensagem aqui e usava a seguinte frase. Olha só. Deixa Deus trabalhar lá fora, ignora. Olha para mim. Eu falava para os jovens assim: cuidado com Dalila, ela pode matar você. Eu preguei por muitos anos isso para jovens, mas muitos anos, traumatizava os jovens, e tanto é que ninguém namorou com nenhuma Dalila. Mas é importante que você, jovem, entenda: Dalila existe hoje o mesmo espírito, com a mesma ação. E qual é a oportunidade que o espírito que fez com que Sansão fosse destruído tenta operar? Nos seduzindo, te seduzindo, fazendo com que você abra concessões, quebrando a sua aliança com Deus. Quantos são casados aqui? Quantos faz uso da aliança? Tem aí? Você olha para ela todo dia para falar assim: sou casado, eu tenho uma aliança. Você olha, seja sincero, você olha, ela está tanto tempo aqui no dedo que a gente passou a ser parte do corpo. Raramente a gente olha, não é? Por quê? Porque a aliança que eu tenho com a Cris, ela vai além desse metal aqui, além. É uma aliança de fidelidade, de lealdade, de proteção, de provisão, de parceria. É essa aliança. Depois vem esse metal aqui que a gente já até vendeu, né, uma vez para pagar a conta, né? Penhoramos. Penhoramos para pagar a conta. Quando um casamento acaba, a última coisa a ser tirada do dedo é a aliança. Porque o casamento acabou antes da aliança aqui propriamente ser tirada. A aliança de Sansão com Deus havia acabado antes do cabelo dele ser cortado. Porque ele rompeu com todos os procedimentos que Deus estabeleceu para ele. Imagina o privilégio, irmão, de você nascer por um milagre e nascer dotado com um dom, uma capacidade de fazer com que demônios caiam, de que potestades sejam dissipadas. Você gostaria disso na sua vida? Sim ou não? Você tem, querido. Está em você. O mesmo Espírito que habitou em Sansão habita na sua vida, na nossa vida. O problema é que a gente vive quebrando aliança com Deus, quebrando princípios. Sabe por que muitas vezes a nossa chamada ela não avança, não alavanca? Porque quebramos princípios. Sansão cometeu todos os erros possíveis, mas um acerto no fim. E a gente fala sempre, né, pregando, que não importa muito como você começa, nem muito o meio, mas importa como você vai terminar. Sansão, escravo, sendo humilhado, o nome do Deus de Sansão sendo zombado. Sansão é levado para alegrar o coração dos filisteus. Eu não vou ler aqui para não perder tempo, porque o tempo já foi, mas tem no finzinho lá, que Sansão estava escravo, mas o cabelo crescia. Eu não disse para você no começo que quando o voto nazireu era quebrado, tinha que rapar a cabeça, começar tudo de novo?
esse processo da escravidão de Sansão parece que foi coisa de 1, 2 dias. Não, foi quase 1 ano nessa vida. E o cabelo de Sansão crescia. Sansão com certeza, certamente se arrependeu de tudo. E naquela oportunidade no templo de Dagon, Sansão se volta para Deus e diz para Deus: Senhor, torna a dar-me a força novamente. Ele reconhece de onde vem a força. E Deus dá a força a Sansão de novo. O cabelo cresceu. Ou seja, Deus ainda nos dá a oportunidade de voltarmos para a aliança que Ele tem conosco. Aproveita enquanto é tempo. Você jovem que está aqui, aproveita enquanto é tempo. Se eu pudesse, eu ouvi isso de um homem, aquilo mexeu muito comigo. Um bilionário, irmãos. Ele disse assim: se eu pudesse pegar toda a fortuna que eu tenho, solta ela, irmã. Se eu pudesse pegar toda a fortuna que eu tenho e comprar 30 anos de vida, eu compraria. Então, jovens, você que está aqui, a gente não pode voltar mais na sua idade. E em nome de Jesus você vai ultrapassar a nossa idade. Mas que você ultrapasse, olhando para a vida de Sansão e dizendo: não, eu não vou cometer os mesmos erros. Não vou negociar os princípios de Deus na minha vida. Eu não vou romper com a aliança que Deus fez comigo. Eu não vou negociar com o pecado e nem brincar com o pecado. Para que a minha vida seja a plenitude de Deus vivida na terra. Amém, irmão? E você que está velho como eu, o cabelo está crescendo. Olha para a cabeça do teu irmão e diga aí: o cabelo está crescendo. A aliança está sendo renovada. A aliança está sendo renovada. Dá tempo de corrigir. Dá tempo de acertar a rota. Dá tempo de voltar a fazer o certo. E desfrutar da presença do Espírito Santo. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Pai, nós queremos aqui te agradecer. Eu quero de coração aberto te louvar, ó Deus, pela vida do pastor Diego, que me deu essa oportunidade. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue a falar conosco, a nos instruir, e que o nosso coração, ó Deus, volte a queimar, como aquela sarça queimou. Que o nosso coração volte a queimar, queimar por Tua presença, por Teu Espírito, por Tua glória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim seja, Pai. Amém, irmãos? Aplauda o nome do Senhor. Mais uma vez, obrigado, viu, pastor? Eu que agradeço. Deus falou com você, meus irmãos? Nessas 5 quem participou das 5 ministrações? Tem um povo, glória a Deus, Deus abençoe. Eu que agradeço, viu, pastor? Deus continue te usando, e com essa simplicidade, com essa lágrima nos olhos. Eu acho que a ministração se resume nas lágrimas nos olhos dele, né? A gente vê que Deus tem falado, tem despertado a gente, e no chamado, né? Domingo eu não estava bravo não, mas até eu me achei bravo depois. Falei, não estava bravo. Eu fui orar, falei, Deus, eu não estava bravo, parecia que eu estava bravo. Verdade, eu até falei com alguns irmãos assim. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, os trabalhos seguem. Amanhã é encontro de casais, e aí no demais segue naturalmente o curso. Feche seus olhos.
Pai, nós te louvamos por essa palavra. Continua ministrando aos nossos corações, Deus. Nós precisamos do Senhor. Quantos aqui podem estar vivendo um momento em que o inimigo, talvez aproveitando um momento de deslize, de falha, foi lá e rapou a cabeça e agora a pessoa se olha no espelho talvez e vê a cabeça rapada e se sente frustrado, se sente sujo, se sente imundo. E o inimigo às vezes fazendo chacota, trazendo peso na consciência, atrapalhando as noites de sono, atrapalhando de se levantar e seguir o propósito da sua vida, se levantar e seguir o propósito que o Senhor colocou para cada um. Que os meus irmãos, que nós possamos olhar no espelho a partir de hoje e ver que os cabelos estão crescendo novamente. Olhar e ver que não é um momento de erro que vai decidir a vida, mas é o posicionamento diante disso. Que, meu Deus amado, aquele que se sente acusado, meu Deus amado, possa encontrar o perdão do Senhor e se levantar e viver o propósito do Senhor. Fortalece a tua igreja, Pai. Desperta o teu povo, desperta os teus filhos que acompanharam aqui e na internet, lá da sua casa ou de onde estiverem. Que possa viver um reavivamento na sua vida. Aquilo que o inimigo já estava zombando da morte, meu Deus, que possa viver um reavivamento. E esse reavivamento só vem da parte do Senhor, então é por isso que nós clamamos ao Senhor. Continue ministrando, continue falando com cada um de nós, meu Pai. Fortalecendo, despertando para viver os propósitos do Senhor. E nós te daremos toda a honra e toda a glória. Amém. Faça assim com as suas mãos, curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda a amada igreja. E você diz: e se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, amém. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe. Não vá embora sem dar um abraço quem está do seu lado. Fica com Deus, vai com Deus, né?